Ainda bem que eu não entreguei o rolo. Senão não ia ter corte. Filipenses, capítulo de número 1, versículo 12 ao versículo de número 14, tá? Nós vamos trabalhar algumas coisas aqui hoje. Primeiro nós vamos trabalhar a exegese, depois nós vamos trabalhar um método que Paulo usava chamado diatríbico, tá? Para se comunicar com a igreja. O nome é esquisito, mas calma que não é tão difícil assim não, tá? Então, leia por gentileza com atenção aí esses 3 versículos. Podem ler. É para vocês, tá? Leram aí? Entenderam o que ele está querendo transmitir? Sim ou não? Entenderam? Tá. Esse é um texto lindo para você pregar. Se você fizer uma boa exegese, vai ficar mais bonito ainda. Por quê? Vamos lá. Lembra que eu passei os 4 métodos? Método canônico, método histórico-cultural, método linguístico e método literário, certo? Dentro desses métodos está aquelas 11 perguntas que vocês anotaram, tá, na primeira aula. Só que veja bem, aqueles métodos, você não precisa... Às vezes eu começo sempre pelo método histórico-cultural. Vocês perceberam isso, sim ou não? Geralmente, quando eu estou aqui, acho que nesses 3 dias eu comecei a fazer exegese pelo método histórico-cultural. Mas não é uma regra, tá? Você pode começar pelo método canônico, você pode começar pelo método linguístico, porque no final você vai ter que juntar todas essas informações para realmente extrair o sentido original, tá? E nessa, que vai ser talvez a nossa última aula sobre exegese, eu quero extrair as informações do método e depois nós vamos juntar para fazer aí um sermão, tá? A intenção é a gente fazer literalmente um sermão, tá, nessa aula. Então, literalmente na prática, nós vamos fazer exegese do texto e depois nós vamos pensar aquelas informações para montar literalmente um sermão. Tá? Então, a primeira parte que nós vamos começar, tá? Hoje eu vou começar pelo método canônico. E vocês lembram que o método canônico, existia algo no método canônico chamado intertextualidade. O que é isso? Como que outros textos na Bíblia, ou será que outros textos na Bíblia dão luz para a gente entender o que está falando nesse texto que a gente está lendo? Esse é um método que é intertextualidade. Então, você utilizar outros textos bíblicos para dar luz e te fazer entender o texto que você está ali tentando interpretar e extrair o sentido original. E vamos pensar numa coisa muito lógica, tá? O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 12 assim, ó: quero ainda, irmãos, deixar vocês cientes de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Então, o que Paulo está querendo dizer? Bom, Paulo aqui ele está preso e ele quer trazer um consolo para os irmãos, dizendo, olha, tudo o que ocorreu na minha vida até aqui não me atrapalhou. Pelo contrário, contribuiu para o crescimento do evangelho. Só que aí você tem que perguntar, o que é que ocorreu com Paulo até ali? E aí você vai ter que recorrer a outros textos bíblicos, que é a intertextualidade. Então, se você realmente quer entender o que Paulo está querendo dizer, olha, as coisas que me aconteceram até aqui, a pergunta já está no texto. O que aconteceu com Paulo até ali? Até a sua prisão, certo? Vocês precisam perguntar isso e se a resposta não está no texto, logo a resposta vai estar em outros textos. Intertextualidade, que faz parte do método canônico, certo? Então vamos entender o que Paulo está querendo transmitir. Para isso, vocês vão ter que ir no livro onde apresenta a maior biografia de Paulo na Bíblia. Qual o livro que é? Atos dos Apóstolos. É onde mostra a maior trajetória de Paulo, desde a sua conversão até a sua prisão, lá em Roma, no capítulo 28. Então, vamos entender aqui por partes. Abra aí comigo Atos.
O que Paulo está querendo dizer? Ó, as coisas que me aconteceram até aqui têm antes contribuído para o crescimento do Evangelho. Esse é um argumento de Paulo para demonstrar a soberania de Deus na missão que Deus lhe confiou. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, não tem como dar errado. Porque as coisas que vieram para dar errado serviram para contribuir. Isso daqui para a igreja, irmãos, isso aqui para quem é pastor então e passa por dificuldades com a congregação, isso daqui é um baita de um ânimo para o coração. Porque é Paulo dizendo, não tem como frustrar a obra de Deus. Impossível. Até as coisas que vieram para derrubar contribuíram para o crescimento. Mas vamos entender aqui, ó. Em Atos capítulo 9, a partir do versículo 20, Paulo agora já convertido, ele vai pregar ali nas igrejas e também nas sinagogas de Damasco. E ele vai provar, ele que conhecia muito bem sendo mestre da lei, ele vai provar que Jesus era realmente o Cristo, o Messias, Filho de Deus. O que vai acontecer quando Paulo está tentando pregar o evangelho nas sinagogas de Damasco? Vocês sabiam que todo mundo na sinagoga de Damasco estava esperando o apóstolo Paulo chegar com cartas do Sinédrio Judaico para poder sair à caça de cristãos e prender esses cristãos. Vocês lembram disso? Sim ou não? Só que quando Paulo chega na sinagoga, todo mundo vai falar, opa, chegou o homem que está com a carta do sumo sacerdote. Vamos perseguir os cristãos. Dá oportunidade para ele. Quando Paulo sobe no púlpito da sinagoga, ele começa a dizer que, não, Jesus é o Cristo mesmo. Imagine o escândalo que gerou na sinagoga. O resultado, não podia ser diferente, perseguiram Paulo, queriam matar ele. E aí Paulo teve que fugir da cidade de Damasco em um cesto pelos muros da cidade de madrugada. E Paulo não tinha paradeiro, irmãos. Ele tinha acabado de se converter. Todo mundo que ele conhecia era judeu e todos os judeus eram contra ele. Então ele teve que buscar abrigo na onde? Na região aonde tinha uma igreja mais próxima. Damasco ficava na Síria, logo depois vinha Israel, Jerusalém. Então Paulo vai para a igreja de Jerusalém. Só que Paulo só foi para a igreja de Jerusalém porque ele foi perseguido em Damasco. Só que quando ele chega em Jerusalém, quem é que recebe ele? Barnabé. Quem era Barnabé? Foi o homem que apostou no ministério do apóstolo Paulo desde o começo. Então você percebe que a aflição e a perseguição de Damasco fez com que Paulo fosse para Jerusalém e encontrasse Barnabé, que iria ajudar ele no começo do seu ministério. Ou seja, as coisas que me aconteceram antes contribuíram. Está conseguindo entender o argumento dele em Filipenses? Beleza, ele está lá em Jerusalém. O que acontece em Jerusalém? Os irmãos não estavam acreditando que ele tinha se convertido. É lógico, nem eu ia acreditar. E aí Paulo ainda começa a discutir com os judeus de cultura grega. Mais uma vez, o povo quer matar o apóstolo Paulo. A igreja percebe que Paulo não era uma solução, ele era um problema. Mandam ele para Cesareia, de Cesareia mandam ele de volta para casa, Tarso. Aí você fala, meu Deus, o homem estava querendo fazer a obra e a igreja mandou ele embora para casa. Mais uma tribulação no ministério do apóstolo Paulo. Só que quando ele vai de volta para casa, ele passa pela Arábia e talvez no Monte Sinai que ficava na Arábia, ele tem a revelação de Jesus, onde ele em espírito vai até o terceiro céu. E se a igreja não tivesse mandado ele para casa? Será que ele ia passar pela Arábia, pelo Monte Sinai, para ter a revelação de Cristo e em espírito até o terceiro céu? Logo também essa outra aflição da rejeição da igreja contribuiu para que ele conhecesse profundamente Cristo e tivesse esse contato direto com Jesus. E lá ele fica mais ou menos de 12 a 14 anos em reclusão. Só que nesses 12 a 14 anos que Paulo ficou esquecido em Tarso, Paulo ficou lendo o Antigo Testamento e vendo como Jesus e a obra de Jesus se cumpriu de acordo com o Antigo Testamento. É por isso que ele conhecia tanto a obra de Jesus. Você entende? Mais uma vez, a aflição contribuiu para o crescimento do Evangelho, porque depois de mais de 12 anos, ele estaria muito mais preparado para anunciar e explicar a obra de Jesus para todo mundo. Só que veja bem, lá em Atos capítulo 11, o Evangelho em Antioquia da Síria explode. Quem que a igreja de Jerusalém manda para supervisionar a obra? Barnabé. Quem é Barnabé? Era o único homem da igreja de Jerusalém que tinha acreditado realmente na conversão do
do apóstolo Paulo. Só que a igreja de Antioquia da Síria começou a crescer muito e lá também tinha muito de filosofia grega. Então Barnabé, por mais que ele fosse um homem muito preparado, ele precisava de alguém tão preparado quanto ele para ajudar ele a discipular toda aquela multidão que se converteu. De quem que ele lembrou? Paulo. E ele vai pessoalmente até Tarso para buscar o apóstolo Paulo. E quando ele vai buscar o apóstolo Paulo, ele traz o apóstolo Paulo, eles ficam durante um ano ali ensinando, certo? E o que eles vão fazer? Eles vão para a primeira viagem missionária. E eles vão para a primeira viagem missionária e eles têm por intuição de começar pela região da Galácia do Sul. E eles entram ali na região da Galácia do Sul e Antioquia da Psídia, em Atos, capítulo de número 13. Só que o que vai acontecer em Antioquia da Psídia? Eles vão ser expulsos da sinagoga. O povo de Antioquia da Psídia vai querer matar Paulo e Barnabé. Só que isso fez com que Paulo fosse para uma outra cidade chamada de Icônio. Logo depois de Antioquia da Psídia, ele vai para Icônio ali no capítulo de número 14. Quando ele chega ali em Icônio, ele prega na sinagoga. Mais uma vez, Paulo é perseguido. E ele vai ter que fugir para Listra. Só que quando ele chega em Listra, ele vê um homem paralítico. E ele, a Bíblia diz, e Paulo vendo que tinha fé nele para ser curado, Paulo manda o homem se levantar. O povo de Listra pega e fala assim, não, calma aí, vocês não são homens, vocês são deuses. Então chamam Paulo de Mercúrio e Barnabé chamam de Júpiter, que eram os deuses, né, romanos ali daquela região. Paulo e Barnabé falam, não, a gente não é Deus, não faz isso. Rasgaram a roupa para mostrar a indignação que eles estavam com a idolatria do povo. Só que logo em seguida vêm os judeus de Antioquia da Psídia. Persegue Paulo, leva Paulo para a porta da cidade, espanca Paulo e ele cai morto na cidade. Na porta da cidade. Aí você fala, pronto, acabou o ministério de Paulo. Não. O Espírito de Deus traz Paulo de novo à vida e Paulo ele tem que fugir daquela região. E ele vai para onde? Derbe, que é uma outra região da Galácia do Sul. Só que veja bem, ó, quando ele vai para a região de Antioquia da Psídia, depois ele vai para Icônio, depois ele é perseguido, vai para Listra, depois ele é perseguido de Listra, ele vai para Derbe, a perseguição fez com que Paulo rodasse toda a região da Galácia. Em tempo recorde, fundando igreja em cada região por onde ele passou. Repare que a perseguição não foi para inibir, foi para que ele fundasse igrejas em tempo recorde e toda a região da Galácia do Sul foi evangelizada. Vocês entendem o que ele está falando? Lá em Filipenses? Olha, contribuiu, não me atrapalhou, contribuiu para o crescimento do evangelho. Depois, o que vai acontecer? Ele sai da região da Galácia do Sul e ele vai resolver um problema em Jerusalém. Eles estavam querendo que aqueles gentios que se converteram viessem se circuncidar e guardar a lei de Moisés. E Paulo agora vai dizer que não. Eles receberam o Espírito Santo sem se circuncidar e sem guardar a lei de Moisés. Logo, Deus aprovou eles do jeito que eles estão. Eles não precisam cumprir os rituais judaicos. A igreja de Jerusalém concorda com isso, eles escrevem uma carta com algumas recomendações e Paulo vai entregar nessas igrejas que ele acabou de fundar na região da Galácia do Sul. Só que, veja bem, nesse meio termo da viagem missionária, dessa primeira viagem missionária, o sobrinho de Barnabé, João Marcos, ele vai ficar com medo, talvez, de morrer, ele vai abandonar o posto como missionário auxiliar dos apóstolos. Só que agora Barnabé quer trazer João Marcos de volta. Tem aquela contenda entre Barnabé e Paulo. Mais uma vez, uma coisa tribulosa aconteceu. Só que quando parece que Paulo perdeu o homem que confiou, o único homem de Jerusalém que confiou nele lá no começo, junto com eles, lá em Antioquia da Síria, tinha um homem chamado Silas, que era um profeta de Jerusalém. E Paulo chama Silas para junto deles. Quando Paulo chama Silas, eles vão na única região onde eles fundaram a igreja, que é a região da Galácia do Sul. Quando eles chegam em Derbe, quem está lá em Derbe? Um obreiro já formado, Timóteo. Aí eles pegam Timóteo, repare que toda aquela tribulação que ele passou na Galácia gerou um obreiro, mas não é um obreiro, foi o principal obreiro do apóstolo Paulo, que foi Timóteo. Valeu a pena a tribulação, não valeu?
Ele pega agora Timóteo e Silas e agora ele quer expandir. Galácia do Sul já tinha igrejas, agora ele quer expandir para onde? Para a Ásia, aonde o mundo inteiro tinha os olhos voltados para a Ásia. Era uma região rica, era uma região portuária, era uma região onde pessoas do mundo inteiro estavam ali, era uma estratégia missionária incrível. Quando ele chega no navio, paga uma grana para embarcar, quando ele vai para a Ásia, o que acontece? O Espírito de Jesus impede ele. E aí ele tem uma segunda opção, uma colônia romana, Bitínia. Ele entra em outro navio, paga outra passagem. Quando ele vai para Bitínia, o Espírito Santo impede eles. E eles têm que desembarcar agora em Troade. Mais uma vez, Paulo foi atribulado. Parece que estava dando tudo errado, né? Mas em Troade ele encontra um outro obreiro chamado Lucas, o médico amado. Vocês percebem? Como que parece que dá errado para o apóstolo Paulo, mas na verdade, aquilo que parece estar dando errado está contribuindo para o crescimento do evangelho. Isso vai percorrer a vida do apóstolo Paulo até ele ser preso lá em Roma, até ele ser preso. Então, veja bem, quando Paulo está falando assim, olha, vocês têm que entender que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, ele está falando de toda a sua trajetória. É como se ele estivesse trazendo a memória dos irmãos de Filipos, olha, lembra da minha conversão? Eu tive que fugir. Mas isso fez eu ir para Jerusalém encontrar Barnabé. Isso fez com que Barnabé, depois de 11 anos, me chamasse para a primeira viagem missionária. Mas Barnabé se foi. Mas isso me deu portas para me ter Silas, Timóteo e Lucas. Só que daí também nós somos atribulados. Quando a gente tentou ir para a Ásia, não conseguimos. Quando a gente tentou ir para a Bitínia, não conseguimos. Mas daí Deus nos deu um sonho e nos mandou para onde? Filipos. Aonde é a igreja que justamente Paulo está escrevendo. Então Paulo está querendo dizer assim, ó, até vocês, o fruto de eu ter vocês foi porque eu fui atribulado. Porque senão eu teria ido para a Ásia, senão eu teria ido para a Bitínia, não teria ido para a Macedônia nem chegado em Filipos. Entendeu? Então a igreja de Filipos sabia que eles conheceram o evangelho naquela circunstância era fruto das tribulações que Paulo tinha passado, das viagens de navio para as regiões onde ele queria implantar a igreja, que ele tentou e foi impedido por Deus. Então eles sabiam muito bem que realmente as aflições que aconteceu com o apóstolo Paulo contribuíram para o crescimento do evangelho. E por que Paulo está falando isso? Porque Paulo está preso. Paulo está preso. Então ele precisa trazer à memória toda essa trajetória dele para os irmãos de Filipos, para que eles viessem entender que se todas as aflições que o apóstolo Paulo passou no passado não atrapalharam, antes ajudaram a contribuir para o crescimento do evangelho, a prisão também iria contribuir. Você entende? Porque imagina, um líder da igreja é aquele que vai te ensinar acerca de Jesus. De repente ele é preso pelo império. Imagine a aflição dos irmãos de Filipos. Entendeu? Então é no meio de toda essa circunstância que o apóstolo Paulo vai escrever esse versículo 12. Então, vocês só vão conseguir entender isso se vocês fizerem o método canônico intertextualidade e buscar as aflições do apóstolo Paulo lá no livro de Atos dos Apóstolos. Senão, vai fazer igual muitas pessoas fazem, né? Vai embromando, só vai falar da prisão, como se a prisão fosse a única coisa que tinha acontecido com o apóstolo Paulo de tribulação. Professor, só uma pergunta. Quando a gente continua lendo o texto aqui, vai falar que a prisão contribuiu e que Cristo foi manifesto por toda a guarda pretoriana. Aqui o entendimento é que a prisão dele contribuiu para que toda a guarda pretoriana também, isso. E esse todo o panorama que você fez agora aí, está querendo dizer que por todos os demais lugares? Uhum. Porque depois vai falar que muitos dos irmãos no Senhor tomando ânimo com as minhas prisões. Vai falar que os irmãos tomaram ânimo com a prisão dele. Se nós olharmos só o texto aqui, entender que a guarda pretoriana e os irmãos que tomaram ânimo é muito raso para essa explicação que você trouxe. Exatamente. Por quê? O que acontece? Por isso que tem um método, né? Quando você aplica o método e você faz perguntas para o texto dentro do método, você vai entender, calma aí, a tribulação que Paulo está falando é só essa da prisão que ele está, no momento que ele escreveu o texto, ou ele está se referindo a toda a sua trajetória de vida? Entendeu? Ele vai mostrar os frutos da prisão, que é a guarda pretoriana que se converteu, somente como mais um fruto
de tribulação, de tantos outros frutos de tribulação que ele já tem na sua trajetória de vida. Então você pega o argumento de Paulo e você faz assim, ó, se maximiza. Aí você entende, calma aí, Paulo não está falando somente da guarda pretoriana que se converteu, mas ele vai fazer os irmãos lembrar de todas as tribulações do passado, que contribuiu para o crescimento do evangelho, e quando ele vai argumentar da guarda pretoriana que agora se converteu, esse argumento tem muito mais peso. Vocês entendem como é que Paulo faz? Ele prepara o cenário para uma argumentação presente, falando de coisas que aconteceram também no passado. Isso é uma forma extremamente inteligente de você argumentar. Muito inteligente. Ó, olha para o passado. Tá vendo o que aconteceu? Contribuiu para o crescimento. Vocês foram beneficiados. Mas agora a minha prisão está gerando frutos também. Ou seja, Deus continua fazendo com que as minhas aflições gerem crescimento e progresso para o evangelho. É como se ele estivesse dizendo assim, calma, não é o fim. Eu estou aqui, mas os homens que eram para me prender estão orando comigo. Entende? Estão conhecendo de Cristo, de mim. Então, mas é muito bom, é isso mesmo. Se você olhar só o texto, você pensa que Paulo está falando somente da conversão da guarda pretoriana. Mas quando você olha, e a expressão aqui está no passado, em Filipenses capítulo de número 2, ó, as coisas que a expressão aconteceram está presente, passado ou futuro? Então, se o verbo está no passado, logo ele está dizendo a memória as coisas que aconteceram e não a conversão da guarda pretoriana, que era uma coisa que estava acontecendo no presente. Vocês entendem? É por isso que a leitura bíblica é, principalmente, você conhecer verbo, adjetivo, substantivo, porque você vai conseguir enxergar muito mais coisas. Senão, Paulo poderia falar assim, ó, as coisas que estão me acontecendo, verbo no presente, tem contribuído. Aí, quando ele fala da guarda pretoriana, é lógico que ele vai estar falando de algo no presente. Mas quando ele fala as coisas que me aconteceram, ele está trazendo à memória todas as tribulações do passado e o que ocorreu com Deus fazendo o crescimento do evangelho através das suas tribulações do passado. E aí ele faz uma ligação, ó, o que aconteceu no passado, versículo 13, está acontecendo no presente. Como? A guarda pretoriana. Agora servem também a Deus. Deu para entender? Então, aqui no final do 13, como você fez esse panorama, dá para entender que ele fala aqui, e por todos os demais lugares. Aí dá a entender que esses lugares... Exatamente. É por isso que você vê que é uma coisa simples, né? Mas muda tudo, meus queridos. É por isso que eu falo, tem que ler muito texto. Para pregar, você tem que ler umas 10, 15, 20, mas leia mesmo. Antes de você ir para um comentário bíblico, antes de você pesquisar até mesmo um aplicativo, leia o texto, se acaba no texto. Leia, pega os verbos, deixa eu ver isso daqui. O que ele está querendo dizer? Porque senão esses detalhes, foge. Só essa introdução aqui já dá 20 minutos de pregação já. Você trazendo a trajetória do apóstolo Paulo, entendeu? Só que, ó, método canônico. Pegaram? Então, Paulo dá uma dica, as coisas que me aconteceram no passado, logo ele está lembrando da sua trajetória de vida. O principal livro que mostra a trajetória de vida do apóstolo Paulo é Atos dos Apóstolos. Logo no método canônico, você vai encontrar intertextualidade, ou seja, textos que vão dar luz para aquilo que Paulo está querendo dizer na trajetória dele em Atos dos Apóstolos. Só que agora vamos para... Não, ainda não, nesse argumento, vamos para o versículo de número 12, ou melhor, 13, porque Paulo vai falar da guarda pretoriana, né? Só que ele não vai falar no versículo 13 em si que a guarda pretoriana se converteu, tá? Aí ele está falando que a guarda pretoriana passou a conhecer, mas não fala de conversão. Mas aonde vai falar da conversão da guarda pretoriana? No capítulo de número 4, versículo de número 22. Capítulo 4, versículo 22. Todos os santos vos saúdam, principalmente os da casa de... que era a guarda pretoriana. Por ele estar chamando a guarda pretoriana, ou seja, os santos, os homens da casa de César, de santos, significa que eles se converteram. Porque Paulo só chama de santo aquele que já tem fé viva em Cristo Jesus.
certo? Por quê? Pode ter algum capcioso. Você está pregando aí o capítulo 1, versículo 12 e 13, aí você fala que a guarda pretoriana se converteu, sem citar o capítulo 4, versículo 22. Aí vai ter um capcioso que chega lá no final do culto falando, mas não está escrito no texto que eles se converteram. E aí você pode argumentar, falar assim, não, mas está aqui capítulo 4, então por que você não falou no culto? Entendeu? Então, explica bem as coisas, para não ficar dúvidas na mente do povo. Se você usar a intertextualidade, que é o que você está aprendendo no método canônico, você não vai errar. Porque você vai perguntar para o texto, calma aí. Eles conheceram a fé em Cristo, mas se converteram? Tem algum texto que prova a conversão desses soldados? Aí você vai enxergar lá no capítulo 4, versículo 22, que Paulo chama eles de santos, os da casa de César. Pode falar. Eu acho que é uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade grande de elaborar sermão nas cartas, porque eu sinto muita necessidade de explicar o tema. Sim. Então, para a gente ter tempo de explicar o tema e pregar, eu acho complicado. Nos tempos então, que a gente tem, sim, normalmente para pregar, é muito difícil. Porque se você chegar na carta de Paulo e aplicar, não sei que você chega e fica pegando um versículo ali. Sim, sim. Mas para você trazer o contexto sem tempo. Você precisa fazer o quê? Pegar pontos principais, né? Com o método de exegese, você vai ver que vai vir uma pancada de informação na sua mesa. Você vai até ficar, meu Deus, como que eu entrego tudo isso? Mas você não precisa entregar tudo. Você precisa entregar os pontos principais que vão dar um entendimento claro para o seu ouvinte ouvir a mensagem, entender a mensagem, que vai te dar o gatilho da sua aplicação. Entende? Você não precisa explicar nos detalhes como que era a prisão domiciliar, qual era o prato que tinha na mesa, qual era a cor do sofá. Não precisa. Esses detalhes não precisa. Mas você precisa saber quais são os pontos principais para dar luz ao texto e dar também o gatilho para me fazer a aplicação. E geralmente os pregadores perdem muito tempo na introdução, falando muita abobrinha, inclusive. Não, que o livro de Êxodo, o nome hebraico é não sei o quê, sei o quê, sei o quê, e é Shemot, que Shemot significa tal, que não sei o que lá. E ele não aplica nada, ou seja, o cara perdeu 5 minutos da mensagem dele explicando uma coisa que ele não vai aplicar e não tem nada a ver com o texto que ele leu. Então, sempre eu costumo fazer a introdução quebra-vidraça. O que é isso? Introdução rápida com 1 a 2 aplicações. Porque você vai fazer uma introdução que dá luz para o que você vai trazer no texto, só que você vai fazer 1 a 2 aplicações que vai fazer com que o seu público vidre em você. Eles vão ficar entusiasmados por poder ouvir mais o que você tem a falar sobre aquele texto. Então, se vocês veem eu pregando, geralmente eu faço uma introdução, que nem eu acho que a última vez que eu preguei aqui, eu falei, foi Marcos capítulo 1, né? E eu comecei introduzindo sobre João Batista, vocês lembram? Quem estava aqui? Eu fiz uma pergunta. Eu falei, olha, então o que João Batista tinha? Todo mundo ficou perguntando, mesmo, o que ele tinha? Aí eu comecei, Todo mundo ficou vidrado na mensagem. Por quê? Porque eu fiz essa introdução quebra-vidraça. Eu peguei, trouxe uma pergunta que fez com que as pessoas tivessem atenção na mensagem e vim trabalhando o que João Batista tinha relacionado com o que a gente vê na igreja contemporânea. Aí depois, quando eu fui tratar de coisas um pouco mais complexas, tipo a tentação de Jesus no deserto, que é uma coisa um pouco mais complexa, mas eu tinha a atenção de todo mundo, porque eu já trouxe para eles, olha, a mensagem que eu estou trazendo é uma mensagem que vocês precisam ouvir. Faz parte do nosso cotidiano, é contemporânea, entendeu? Com o apóstolo Paulo é a mesma coisa. Vai ter textos que são muito doutrinários, e são textos realmente que só dá para ensinar em culto de ensino, escola dominical. Mas tem textos do apóstolo Paulo que dá para pregar, mas você precisa saber o quê? O que isso daqui tem importância para o contexto do meu ouvinte? Como que eu posso trazer uma introdução, fazer 2 ou 3 aplicações que vai prender a atenção dele, e aí eu vou focar nas explicações das partes principais, trazendo aplicações relevantes. E pode ter certeza que, tudo bem que não é o contexto de vocês, mas algumas igrejas não vão suportar ouvir o apóstolo Paulo, porque elas não querem saber da beleza da salvação, elas querem saber da beleza da bênção de amanhã, né? Mas glória a Deus que eu já preguei aqui, eu posso falar várias vezes. Aqui, os irmãos daqui da igreja Nova Filadélfia, especificamente, eles gostam de ouvir a mensagem do evangelho.
Então aqui é onde você tem, né, oportunidade de explanar. Tudo bem que as pessoas não têm muita paciência para ouvir alguém que está falando um pouco mais manso. Elas são acostumadas mais com aquela explosão pentecostal. Mas isso daí é questão de educação da igreja. Aos poucos a igreja vai se educando a ouvir um pregador que explica, aplica, explica, aplica. É uma questão de educação, tá? Nós somos acostumados, cada um é acostumado com um tipo de palestra, de mensagem, cada um tem um gosto, mas o que tem que ser é, tudo que você for falar tem que ser muito inteligível. Isso vai fazer com que a pessoa entenda, calma aí, não teve aquela explosão de glória, mas eu entendi tudo que ele falou. E ela mesma vai colocar na balança com o tempo. Não é uma coisa de um dia ao outro. Com o tempo, ela vai colocar na balança. Pô, quando fulano de tal prega, ninguém marcha. Mas todo mundo sai com entendimento do que ele disse. E passou 2 meses, eu ainda lembro da mensagem que ele pregou. Isso aí é maravilhoso, tá? É difícil, no começo parece ser difícil, mas vocês têm quantos membros aqui da mesma igreja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo mundo. Se cada um de vocês pegar e falar, meu, vou fazer exegese do texto e vou pregar com base numa boa exegese, vocês naturalmente vão reeducando o ouvinte a ouvir uma boa mensagem, um sermão mais bem trabalhado, com contexto histórico-cultural, usando ali as palavras no texto original, tá? Isso glória a Deus, vocês estão em grande quantidade. E se você está numa igreja que só tem os povo do ré, que sai profetizando um monte de coisa, como é que você vai... Tem 10 pregadores do ré e tem você lá, e aí? O que acontece? É muito difícil, né? Vocês vão te ouvir uma vez por mês e olhe lá. Então, dá glória a Deus, vocês estão em grande quantidade aqui. Mas não tem jeito, a introdução tem que ser rápida e impactante. Mas é difícil, não são todos os textos do apóstolo Paulo que dá para pregar. Eu tenho esse desafio, né? Eu não prego tanto como eu deveria pregar as cartas de Paulo, por conta dos contextos das igrejas que muitas vezes eu vou. Né? Então, às vezes, são igrejas que não vão conseguir, né, assimilar, né, aquilo. Você vai falar, vamos supor, Paulo em Efésios 1, o beneplácito da sua glória. Né? Que troço é esse, beneplácito? Mas a expressão ali, beneplácito, no grego, é Deus se alegra em nos salvar. Como assim? Deus se alegra em nos salvar. Quando Jesus morreu na cruz, ele não estava triste por morrer na cruz. Pelo contrário, o profeta Isaías, no capítulo 53, vai dizer que ele viu o fruto do seu trabalho, e isso gerou nele êxtase, alegria. Literalmente, ele se alegra em nos salvar. É por isso que ele não mede esforços para ir resgatar quem está na sarjeta, porque ele tem alegria em fazer isso. Então, você já pegou uma palavra totalmente louca, né, no nosso contexto, beneplácito. Eu, antes de ler a Bíblia, nunca tinha ouvido essa palavra. E você trouxe para o contexto do ouvinte e você aplicou isso na vida dele. Pá! Então aquilo que era estranho não é mais estranho. É algo inteligível que, caramba, eu não sabia. Então é por isso que Deus faz de tudo para nos salvar, porque ele tem prazer nisso. Ele tem alegria nisso. Entende? Então, mas para isso, você vai ter que pegar a palavrinha lá, ver o que ela significa no contexto original, para entender que significa que Paulo estava dizendo que Deus tem prazer em nos salvar. Por quê? Porque nos salvando, ele demonstra a sua glória. É por isso que ele usa a expressão, para o beneplácito da sua glória. Entende? Então é você extrair a beleza do texto. Quando você extrai a beleza do texto com a exegese, você consegue demonstrar esse texto e essa beleza para o seu ouvinte. E o seu ouvinte vai olhar e vai falar, isso não é mais estranho, agora eu consigo entender. Dá para me ler agora o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, porque eu entendi o que Paulo está dizendo e a beleza desse texto. Nós somos artistas, num bom sentido da palavra. Somos artistas, mostrando a beleza do evangelho como se fosse num quadro ilustrado para os nossos ouvintes. E a gente precisa ser especialista nisso. É por isso que a gente precisa tanto dessa ferramenta que é a exegese. Amém? Agora vamos para o método linguístico. Paulo vai usar algumas palavras aí. No capítulo 1, versículo 12, ele vai usar a palavra progresso. As coisas que me aconteceram, eu quero deixar vocês cientes, eu quero que vocês conheçam, eu quero que vocês reflitam, eu quero que vocês pensem, tudo isso. Cientificar-vos. E que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o
progresso do evangelho. A palavra progresso aí vem do grego prokope. O que significa prokope? Era uma expressão militar no contexto do Império Romano que era utilizada para descrever os batedores do Império. Quem que são esses homens? Eram homens que eles vinham com as suas espadas e para o Império Romano chegar de forma mais fácil e estratégica no inimigo, às vezes eles cortavam caminho pela floresta. E esses batedores, eles iam tirando galhos, pequenas árvores que tinham no meio do caminho, para abrir campo para os soldados romanos passarem, principalmente a cavalaria, passar no meio da floresta da mata fechada e pegar os inimigos de uma posição estratégica. Então esses batedores, eles eram primordiais para a estratégia militar do Império Romano. E o que eles faziam? Eles abriam o caminho. Então o que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala assim, ó, as coisas que me aconteceram têm antes contribuindo para o progresso do evangelho, era como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu, apesar de tudo que eu fiz, todas as igrejas que eu fundei, eu sou só um batedor. Estou só abrindo caminho para a mensagem do evangelho alcançar o maior número de pessoas possível. Eu estou abrindo caminho. Eu não sou um general, eu não sou o soldado da cavalaria, eu não sou o soldado da primeira infantaria, eu sou só o batedor que abre o caminho para a mensagem do evangelho chegar. Então, o que importa não é a minha patente. O que importa é eu deixar o caminho livre. É o progresso do evangelho. É por isso que eu sofro. É por isso que todas as coisas me aconteceram, todos esses sofrimentos, para que hoje o campo estivesse livre, para que as pessoas conhecessem o evangelho. O progresso aconteceu. Certo? Tudo isso está nessa palavra aí, procope, tá? Só que ele vai usar aí a palavra procope ligado à expressão evangelho, no grego, euangélio, que significa também um termo militar que descrevia a vitória militar do Império. Toda vez que o Império ou as legiões do Império Romano venciam uma guerra, eles mandavam os seus anunciantes até a cidade, dizendo evangelho, evangelho, evangelho. E todo mundo sabia que se Roma estava em uma campanha militar e veio um arauto dizendo evangelho, significa que Roma venceu a guerra. Então, o que Paulo está dizendo é, o progresso não é do Paulo, não é do ministério de Paulo, não é da ascensão de Paulo. O progresso é anunciar a boa nova que o Rei dos Reis venceu a guerra. É o evangelho. Essa é a mensagem. Não existe progresso na nossa vida se não for vinculado ao evangelho. O que aconteceu com Paulo? Abriu caminho para Paulo? Não, abriu caminho para o evangelho. O evangelho está em primazia na vida do apóstolo Paulo. Então, é por isso que ele usa esse termo procope ligado ao termo grego euangélio, tá? Ou seja, a vitória militar de Jesus como Rei dos Reis. Só que, veja bem, ele vai dizer que todas essas coisas, todo esse progresso que ocorreu com o evangelho crescendo, isso aconteceu também com a guarda pretoriana, conhecendo no meio das cadeias do apóstolo Paulo, versículo 13, quem? O evangelho. O que a guarda pretoriana conheceu? O evangelho. Porque o progresso só é progresso se tiver evangelho. Então foi isso que a guarda pretoriana conheceu nas cadeias de Paulo. Só que ele vai usar uma expressão muito legal, tá? Ele vai dizer assim, ó, no versículo de número 14, ele vai dizer que a maioria dos irmãos estão estimulados no Senhor. Tá? O que é estimulados? O que significa estar estimulado? Tem uma palavrinha grega aí, pepoitotas, que significa estar confiante. O que é confiante? Ora, pensa comigo. O líder daquelas igrejas estava preso. Isso poderia trazer uma desconfiança. Será que a nossa igreja vai continuar de pé? Se o nosso líder agora é um prisioneiro de Roma, o que vai acontecer com a nossa igreja? Só que isso teve um efeito reverso. Ao invés de trazer medo, trouxe confiança. Só que ele vai usar um outro termo, porque
essa confiança, esse estímulo que eles receberam esse estímulo no Senhor. Ó, sempre presta bem atenção como que Paulo liga as coisas ao Evangelho e a Jesus. O progresso é do Evangelho, o estímulo é no Senhor. O estímulo não vem de uma bênção material que recebeu. A confiança no Evangelho não vem de você ter conquistado patrimônio próprio. A confiança no Evangelho não vem das coisas na sua vida estar dando muito bem, obrigado. As coisas que te geram confiança no Evangelho é que quando você enxerga esse Evangelho e enxerga as circunstâncias, você consegue enxergar o Senhor. Então o estímulo vem no Senhor. E a palavra Senhor que ele usa aí é Kyrion, que também é um termo vinculado ao imperador romano. A expressão Kyrios só era escrita na literatura romana vinculada ao imperador. Só ele era o senhor do mundo. Só ele era o senhor de Roma. Só ele era o dominador das nações. O senhor dominador das nações. E Paulo está dizendo, olha, eles estão certos da vitória. Eles estão certos de que o evangelho vai progredir. Eles estão certos de que o evangelho vai avançar. Porque eles estão, com essa certeza, vinculados a um outro rei. Que não é César, é Cristo. Entende? A expectativa deles não está vinculada a César, está vinculada a um outro Senhor, que é Cristo. E aí ele vai terminar o argumento no versículo 14, dizendo assim, ó, que estimulados no Senhor por minhas algemas, eles ousam falar, mas em desassombro, a palavra de Deus. Isso significa que antes eles tinham medo. Mas a palavra que desassombro é afobos. Lembra o que é isso? Afobos. Alguém que está afobado. Exatamente. Isso significa que eles estavam em desespero quando eles ficaram sabendo da notícia da prisão do apóstolo Paulo. Eles ficaram afobados. E agora? O que a gente vai fazer? E aí, quando a gente entrar no contexto histórico-cultural, eu vou explicar, vai dar mais luz por que eles estavam tão afobados. Especificamente o povo da igreja de Filipos, tá? Então eles estavam afobados, totalmente, desesperançosos. Mas agora eles pregam com certeza, sem áfobos, sem medo, sem estar afobado. Mas o que gerou nisso? Foram as prisões de Paulo? Foi todas as coisas que Paulo falou, ó, lembra? Lembra do que aconteceu no passado. Só que lembra que Paulo está dando um testemunho aqui. Esses irmãos que foram estimulados não são os irmãos de Filipos, tá? Ele está escrevendo para Filipos, dando um testemunho do que aconteceu com os irmãos de Roma. Porque ele estava preso em Roma, numa prisão domiciliar. Então eram os irmãos de Roma que ficaram áfobos, desassombrados, sem medo algum do império. Agora pensa comigo, o que é mais perigoso? Alguém que está na capital de domínio do império ser preso ou alguém que está longe da capital de domínio do império ser preso? Então, o que Paulo está dizendo é, se eles que estão em Roma, no coração do império, não têm medo, por que vocês que estão em Filipos vão ter? Você já deu um negócio aqui, dá até vontade de pregar. É que eu não posso, tem que manter a ética. Mas, veja, olha o que Paulo está trazendo. O povo de Roma, eles estão no coração do império. E eles não estão áfobos. Eles não estão afobados, eles não estão apavorados. Pelo contrário, quando eles viram minhas algemas, mas eles viram que as minhas algemas está sobre a autoridade, a soberania do verdadeiro Kyrios, que não é César, é Cristo. Isso gerou neles não assombro, gerou neles convicção, certeza, para pregar o evangelho no coração do império, correndo o risco de ser preso. Ó, vocês estão vendo o tanto de coisa que tem? A gente só está no método linguístico, tá? Agora a gente vai passar para o método histórico-cultural. Rapidinho. Linguístico aqui, você falou mais do 14. Isso, eu peguei a palavra Procópio do versículo 12, peguei as outras palavras do versículo 14, né? A palavra estimulados. É que a minha é Almeida atualizada. E aí é uma dica, tá? É uma dica. Por que eu já falei aqui uma vez, eu falo assim,
Se vocês veem um professor de exegese usando NVI, usando Almeida Corrigida, Corrigida Fiel, foge da aula, filho, vai embora. Que não manja nada de exegese. Por quê? A versão que é mais próximo do texto original para fazer uma boa exegese é a Almeida atualizada. É por isso que eu sempre bati na tecla. Lembra? Desde o começo que eu sempre bati na tecla. Almeida atualizada. Almeida atualizada, Almeida atualizada. Entendeu? No máximo, uma versão que é boa também é a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. Também é uma versão boa para você poder ler o texto e te dar insights para fazer perguntas. É por isso que eu sempre bati na tecla da versão. Almeida atualizada, Almeida atualizada. Tá? É por isso. Porque senão você tem versão, por exemplo, ó, tem versão que vai pegar aí, ó, versículo 14, ó. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Aí ela vai traduzir assim, ó. Alguns dos irmãos, agora sem medo e no Senhor, falam a palavra de Deus. Ela vai reduzir tudo. E aí como é que você vai achar as palavras no original? Por isso que o BPT, se você for fazer a pesquisa, ele vai usar sempre a ARA, Almeida, revista atualizada. Eu já programei ele para usar só a ARA, porque não tem como, é muito difícil. A Almeida Corrigida, inclusive, tem N erros de tradução. Que... Não, eu já falei faz tempo. N erros de tradução que é de doer. Alguns são de doer o coração, né? Ó, agora vamos rapidinho para o contexto histórico-cultural, tá? Histórico-cultural. Vamos lá. Qual era o contexto histórico-cultural da igreja de Filipos, tá? E do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta para a igreja de Filipos? Bom, Paulo, lá em Atos capítulo 28, você vai ver que o livro de Atos termina com Paulo numa prisão domiciliar. E é nesse contexto que ele vai escrever o que é chamado de cartas da prisão, que é a carta de Colossenses, Éfesos, Filemon e também Filipenses. São as 4 cartas que Paulo escreve da prisão, tá? Só que a prisão que Paulo estava era uma prisão domiciliar. Uma prisão domiciliar era passível de você receber visita de qualquer pessoa que fosse ele se visitar. Inclusive, era você que pagava a estadia da prisão. É meio doido isso, né? Porque você ficava numa prisão domiciliar e era você que tinha que pagar para ficar preso naquela casa. Então, e quem pagou provavelmente a estadia de Paulo? As igrejas que ele tinha fundado. Tá? Então ele recebia a visita desses irmãos, talvez esses irmãos traziam inclusive as pratas ou as moedas de ouro para ele pagar o aluguel ali da casa que ele estava sendo preso. Tá? Então ele tinha que receber visita porque não tinha Pix para enviar para o apóstolo Paulo. Tinha que ir lá entregar pessoalmente a verba. Tá? Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque nessa prisão domiciliar, lembra? Paulo estava sob a custódia do Império Romano. Lembra que lá em Atos ele tinha apelado a César? Ele invocou César. Não, eu sou cidadão romano, então eu quero ser julgado por César. Certo? Só que veja bem, você vai ver em Atos dos Apóstolos algumas expressões dizendo assim, ó, esse homem tem transtornado o mundo, nos ensinando costumes que não são romanos. Além das acusações que está lá em Atos, capítulo de número 21, que eram acusações estritamente relacionadas à religião judaica, eles deram um jeito de também acusar Paulo de algumas acusações contra o Império. Então, quando Paulo chega na capital do Império, que é Roma, as acusações que tinha contra Paulo eram algumas. Então, o que eles fizeram? Como Paulo era um prisioneiro de custódia romana e ele era um prisioneiro que iria se apresentar pessoalmente a César, então quem cuidou da custódia de Paulo foi a guarda pessoal de César, que era a guarda pretoriana romana, que não somente fazia a guarda do imperador, mas cuidar de toda a administração dos negócios do imperador. Inclusive, quando tinha algum preso que vinha de outra localidade, cidadão romano, que estava sob custódia de Roma para se apresentar para o imperador, entendeu? Então, o que eles faziam? Eles ficavam na custódia desse prisioneiro para poder ver, inclusive, se aquele prisioneiro, realmente as acusações contra ele são válidas ou não. Para quando ele chegasse diante do imperador, ele não ia só chegar diante do imperador, mas os soldados que fizeram a custódia do apóstolo Paulo provavelmente iriam apresentar um relatório. Olha,
realmente esse homem se mostra um homem suspeito de todas as acusações que fizeram para ele. E quem melhor para argumentar isso para César, senão seus soldados pessoais de elite, certo? Então ele estava sob a custódia dos soldados do imperador, porque ele estava sendo preparado para se apresentar para o imperador. Só que Paulo, por ser um prisioneiro em prisão domiciliar, ele sempre estava vinculado, tá, em correntes a algum soldado. E eles trocavam os turnos, né? Eu acho que eu já até falei isso com vocês. Eles trocavam os turnos dos soldados, né? O soldado ficava num turno geralmente de 4 a 6 horas, depois trocava o turno, vinha outro soldado, se acorrentava com Paulo e ia trocando esses turnos, que era a custódia que os soldados romanos estavam fazendo ali com o apóstolo Paulo. E o que estava acontecendo? O apóstolo Paulo, missionário nato, um homem que não tinha medo de morrer. Vinha um soldado, o apóstolo Paulo, evangelho nele. Vinha outro soldado, no outro turno, toma evangelho. Daqui a pouco voltava o soldado que já era crente, então não precisava mais de ouvir só o evangelho, eles já estavam orando. Você já imaginou? Aí, quando os irmãos de Roma, que provavelmente tinham muito medo de visitar o apóstolo Paulo, porque naturalmente eles iam vincular a sua pessoa com a identidade de um criminoso do império, imagine, eles com medo, de repente eles ficam sabendo, o soldado se converteu. Como assim? Se converteu. O primeiro corajoso que foi lá, né, visitar Paulo. Aí depois, cara, de repente eles chegam um dia lá e tá Paulo junto com outro soldado, tô conjecturando, né? Paulo tá junto com outro soldado ajoelhado orando. A notícia que foi para a igreja de Roma não, calma aí. Deus é tão poderoso que até a guarda de elite de César parou de entender que César é o Quírios, o Senhor, e agora eles têm Cristo como Quírios da vida deles. Olha que coisa. Então, se Deus converteu os soldados de elite de César, o que ele não pode fazer pelo crescimento da sua igreja? Isso gerou ânimo, é por isso que eles pregavam sem desassombro. Deu para entender? Imagine o impacto que foi quando eles viram os soldados de César convertidos ao Senhor. Esse Atos aí é o quê? Qual capítulo que fala da prisão? Atos 28. 28. Isso, 28. Outra pergunta. Teve algum malefício para os guardas que se converteram? Então, muito provavelmente sim. Muito provavelmente sim. Por quê? O que acontece? Os soldados romanos, eles tinham que oferecer quase que diariamente sacrifícios em benefício do imperador. E eles faziam como se fosse uma confissão de fé. César, digno Senhor, blá, 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 blá. Se eles se converteram realmente, logo eles iriam se negar a tanto oferecer sacrifício aos deuses em favor do imperador, quanto também chamar o imperador de soberano Senhor. Então, provavelmente teve algum tipo de malefício para esses soldados. Tá? Para vocês terem noção, os soldados romanos eles eram contratados, inclusive os soldados da guarda pretoriana. Quem que eram os soldados geralmente da guarda pretoriana? Eram soldados que se destacaram muito no campo de batalha, nas legiões de César, e foram promovidos, condecorados para soldados de elite da guarda do imperador. Tá? Então era um cargo que eles tinham. E esse cargo poderia ser perdido. Provavelmente, se eles mantiveram realmente a confissão de fé, eles certamente perderam o cargo deles de soldado de elite de César, tá? Mas esses caras tinham muita grana, tá? Porque quando eles saíam das legiões de César e iam para a guarda pretoriana romana, eles recebiam o que é chamado de soldo, ou salário, né, na nossa linguagem, que era geralmente bons terrenos e grandes quantidades de prata e de ouro. Então, esses soldados de elite, inclusive, eles eram odiados pelos soldados das legiões de César. Por quê? Porque enquanto o soldado, um exemplo, tá? Enquanto o soldado da legião de César ganhava 5 mil por mês, um soldado da guarda pretoriana ganhava 50 mil por mês. Então era uma discrepância assim muito grande. O sonho de todo soldado que estava lá no campo de batalha era virar um pretoriano. Só que enquanto ele não virava, ele invejava. Mas quando ele virasse um pretoriano, ele não invejava, né? Porque ele ia receber... Então esses soldados romanos, eles eram homens extremamente bens financeiramente. Então não seria um prejuízo tão grande se eles fossem demitidos do cargo dele de guarda pretoriana, porque eles já tinham ali uma estabilidade financeira. Ninguém quer abrir mão. A prisão de Pedro era o mesmo esquema de Paulo? Era conectada com os soldados também? Sim, mas Pedro não era um prisioneiro de Roma, né? Pedro era um prisioneiro de Herodes.
né? Tem algumas diferenças aí, porque os soldados que estavam na custódia de Pedro, até chegar no dia que provavelmente ele iria ser ali martirizado, eram soldados que não eram em si de Roma, mas sim eram soldados contratados pelo próprio Herodes. Tá? Então havia essa diferença. Paulo estava na guarda de elite. Eram campeões, literalmente, que estavam ali com Paulo. Não era qualquer soldado, era soldado que lá no campo de batalha tinha matado, sei lá, 40, 50, 300 homens em um dia, que chamou tanta atenção que o próprio imperador falou, não, esse soldado eu quero na minha guarda de elite. Então, esses homens que Paulo está pregando eram homens que eles davam a vida por Roma. E não só davam a vida por Roma, mas eram homens de elite. E geralmente um bom soldado, ele não só era bom porque ele era bruto na espada. O contexto de tática militar do Império Romano era muito diferente do contexto de tática militar das outras nações. As outras nações, os homens brutos eram os vencedores. O contexto militar do Império Romano era um contexto de tática, estratégia. Então, o soldado vitorioso era um soldado que não só sabia manusear a espada, mas ele sabia quando atacar, onde se posicionar, entendeu? Ele conhecia muito. Então, eram homens inteligentes, não eram homens somente brutos, entendeu? Só que, veja bem, ó, Paulo está nesse contexto aí. Só que... tá. Só terminar esse método aqui, a gente já... Só que, veja bem, ó, se os soldados da elite de César não aguentaram ouvir a mensagem e se converteram a Cristo, Paulo agora está escrevendo para uma igreja que era a igreja de Filipos. E o que era a região de Filipos? Filipos era uma das principais regiões da Macedônia, que é a primeira região da Europa que recebeu o evangelho. E Filipos era colônia romana, se você ler Filipenses capítulo número 16. O que é uma colônia romana? Geralmente, quando o império decretava que aquela região era uma colônia romana, todos os seus cidadãos recebiam o título de cidadão do Império Romano. Então, eles não eram macedônios, agora eles eram cidadãos romanos. E isso trazia uma série de benefícios. Um exemplo, na hora de ser julgado, você tinha benefícios, se você era acusado de algum crime. Na hora de pagar imposto, você pagava menos impostos. Na hora de você chegar em alguma região, se você falasse, eu sou um macedônio, eles iam te tratar de um jeito. Se você falar, eu sou um cidadão romano, eles iam te tratar de outro jeito. Porque você é uma pessoa que iria ser protegida pelo Império. O Império Romano protegia os seus cidadãos. Então, ser cidadão romano trazia uma série de benefícios para a cidade e para aquelas pessoas que estavam ali. Só que a cidade de Filipos também era um lugar onde os soldados de elite do Império, na sua aposentadoria, recebiam pedaços de terra. Então a cidade de Filipos era uma cidade cheia de soldado militar romano aposentado. É por isso que eles tinham tanto medo. Se começar uma perseguição no Império contra nós estamos numa cidade onde os homens mais leais de César e mais vitoriosos de César têm terrenos aqui. Imagina. Já imaginou um negócio desse? Só que daí Paulo fala, não, vocês não devem temer, porque quem está no coração do Império, onde estão todos os soldados em ativa, em Roma, não tem assombro. Eles estão sem apavoro. Então vocês que estão aí na colônia militar romana, que era uma das principais colônias militares romanas do mundo antigo, vocês também não devem ter assombro, medo, mas devem enxergar nas minhas algemas o quê? Uma oportunidade para pregar o evangelho. Vocês entenderam? Então, tudo isso está dentro do contexto histórico-cultural. Só aqui, depois a gente vai montar o sermão, calma que a gente vai tirar algumas coisas aqui. Tá? A gente vai para o intervalo, e aí só vai faltar o método literário e a gente já vai montar aí rapidamente uma mensagem com algumas aplicações, tá? Vamos lá? Ligeiro, hein, meu povo? Senão... Vamos lá para o método literário. Bom, o gênero literário, muito fácil, né? É uma... O que é esse texto aí? É o quê? É um texto profético, histórico, é o quê? É uma biografia? Qual é o gênero literário da carta aos Filipenses? É uma carta! Onde o gênero da carta?
É uma carta. Não, é que o nome já diz, né? É uma carta. Então, exatamente. Destinatário fácil, a igreja de Filipos, uma colônia romana, sede de soldados aposentados que eram leais a César. Esse texto é um texto descritivo ou normativo? Descritivo. Ele não está falando de nenhuma lei, não está falando de nenhuma ordenância, tá? Ele está descrevendo aquilo que aconteceu, ok? Maravilha. Existe paralelismo nesse texto, ou quiasmo? Vamos ver. Ponto A. Ixi, o canetão falhou. O ponto A aí, no versículo de número 12, vai mostrar algo interessante, ó, que eu até já falei em aula, inclusive. Paulo vai mostrar que as coisas que aconteceram antes contribuíram para o crescimento do evangelho. A gente viu que essas coisas que aconteceram foram aflições, problemas no decorrer das viagens missionárias, trajetórias com gestão de pessoas, como foi com Barnabé, enfim. Só que isso contribuiu. Mas por que as coisas que eram para dar errado contribuiu para o progresso? Porque não era sobre Paulo, mas sobre quem estava sobre a missão de Paulo. Então, o que Paulo está enfatizando aqui é a soberania de Deus para o cumprimento da sua obra. Então, o versículo 1 vai tratar aqui da soberania de Deus na sua obra, certo? O versículo 1. Só que o versículo de número 2, quer dizer, o versículo 12, né? O versículo de número 13, Paulo agora vai mostrar que a guarda pretoriana passou a conhecer o evangelho. Então, Deus não é somente soberano na sua obra, mas ele também converte aqueles que eram para ser perseguidores. Vocês vão ver como que isso vai se encaixar. E no versículo de número 13, tá? Paulo vai falar que o fato de Deus ser soberano na sua obra e de converter, inclusive, os perseguidores, isso gera o quê? Coragem para os perseguidos continuar a obra do Deus soberano. Que maravilha, né? É o 14. Para os perseguidos continuar. Então, ó, veja bem, ó. Primeiro ele trata, Deus é soberano. E como que Deus mostra a sua soberania? Fazendo com que todas as minhas aflições contribuam para o progresso do evangelho. E ele ainda está fazendo isso? Está fazendo, porque ele converteu os soldados romanos, que eram para ser os nossos perseguidores. E isso gerou coragem para os perseguidos continuarem a crer na soberania de Deus, na sua obra, que converte o coração dos perseguidores, que dá mais coragem para os perseguidos. E aqui é uma roda que não para. Isso é o paralelismo. Coisa linda, né? Isso é literatura bíblica. Tá? Então, Deus é soberano. Como que ele é soberano? Ele faz com que a obra progrida mesmo em meio a situações de dificuldade. E ele continua fazendo. Por quê? Converteu o coração dos soldados romanos, que eram para ser nossos perseguidores. E ele deu ânimo para que os perseguidos tenham coragem, crendo na soberania de Deus, na sua obra. Sempre vai voltar, tá? O paralelismo, os argumentos sempre vão voltar e eles vão falar entre si, tá? Então, mostra soberania no passado, mostra soberania no presente e mostra soberania na ação do presente para o futuro. Entendeu? Ficou difícil? Ficou difícil, fale agora ou cale-se para sempre. Não? A Yolanda tá com uma cara de interrogação aí. Ali, Yolanda. Diga, Yolanda. É difícil, né? Mas lembra que eu falei que o paralelismo é uma coisa que eu não vou exigir de vocês agora. Por quê? Esse paralelismo você tem que trabalhar muito até ficar uma coisa fluida, tá? Se vocês puderem rever as aulas, pesquisar um pouco o que é o paralelismo, como eu acho o paralelismo,
vai ser melhor. Se vocês conseguirem pegar, isso daqui é muito importante para a mensagem. Porque aqui você já tem um sermão de 3 pontos. Você já montou a exposição do texto. Versículo 12, eu vou falar da soberania de Deus na missão. Versículo 13, eu vou mostrar como Deus converte o coração dos perseguidos. Versículo 14, eu vou mostrar como a soberania de Deus na missão, que também converte o coração dos perseguidores, encoraja aqueles que eram para ser perseguidos para continuar crendo na soberania de Deus na missão, a pregar o evangelho. Você já tem a mensagem. O paralelismo já te dá a mensagem. Esse paralelismo ele pode incluir, por exemplo, 2 passagens, 3 passagens bíblicas? Pode. Aí é bem mais complexo. O exemplo, todo o livro de Gênesis, ele é feito em paralelismo e quiasmo. A forma com que Moisés escreve. Todo. Ele faz o paralelismo. O livro de Gênesis ele é separado, nós chamamos a palavra hebraica toledot. O que é isso? São gerações. Então são 10 toledotes, ou seja, 10 gerações, 10 linhagens que Moisés vai escrever no livro de Gênesis. Começa com a linhagem de Adão, depois vem a linhagem de Sete, a linhagem de Caim, a linhagem de Noé, depois vai para a linhagem de Abraão, depois vai para a linhagem dos filhos de Abraão, Isaac, Ismael. São 10 toledotes. E esses 10 toledotes, que são a linhagem, as descendências desses homens de Deus, vai estar tudo em paralelismo ou quiasmo. Então o livro todo de Gênesis é separado assim, é coisa de maluco. Tem que ter muito tempo para você estudar, mas tem também, às vezes, paralelismo entre o capítulo 1, 2 e 3. Entendeu? Ou, dentro do capítulo, tem lá a perícope. Vocês já estudaram sobre perícope? Isso é hermenêutica. Perícopes são divisões no texto. Cada perícope, o autor ele vai tratar de um assunto central. Quando ele muda esse assunto central, muda também a perícope, tá? Às vezes, dentro de um capítulo, tem 3 perícopes que estão ali ou em paralelismo ou em quiasmo. Pode acontecer também. Então, isso daí é sem fim, tá? Lógico que eu estou tratando de textos pequenos, né? Porque se eu for tratar de um texto grande, até você gravar tudo vai embananar mais do que dar clareza. Mas, então... Hã? Então... Mas isso daqui, tá? É igual eu falei. Trabalhar paralelismo, vocês não têm que se cobrar ainda, tá? Se vocês quiserem como desafio, é bom. Tá? Eu vou falar para vocês. Eu sempre, quando eu ouvi alguma coisa nova, e eu cresci muito assim, tá? Eu ouvi uma coisa nova, por mais que eu não tive uma boa explicação, porque nem sempre a gente vai ter bons professores explicando, né? Eu já tive aulas de matérias importantes com professores extremamente ruins. Mas o pouco que ele passou, eu ia lá e pesquisava e ampliava o meu conhecimento, entendeu? E hoje eu tenho apostila na matéria, que eu tive aula com professor ruim. Mas não porque eu aprendi com ele, mas eu peguei o que ele conseguiu extrair e eu ampliei aquele assunto. Tá? Então sempre o teólogo, o bom teólogo, vai sempre ser também um bom curioso, um bom pesquisador. Tá? Sempre, sempre. Tá sem sono? Vai pesquisar. Você vai ver que você vai ter informação e ainda vai ter sono depois. Que maravilha. Certo? Entendeu aqui? Agora, como que a gente vai montar esse sermão? Como que a gente vai montar esse sermão? A gente vai pegar todas essas informações, tá? Que a gente acabou de fazer. Vamos lá. Vocês tiveram aula de homilética, né? Tiveram ou não tiveram? Tiveram? Então vamos ver. Um sermão é separado em quantas partes? Quantas partes? Quais são? Introdução. É isso mesmo. Qual tipo de sermão daria para a gente pregar nesse texto? Um sermão textual, um sermão temático ou um sermão expositivo? Você entende que exegese, filho, você não vai precisar se matar. Você vai conseguir expor aquele texto. Porque a exegese é para isso, é para você expor o texto, apresentar o texto para o ouvinte. Tá? Não que eu seja contra outros tipos de sermão, não sou contra e já ouvi muito bons sermões temáticos ou textuais.
Mas você tem que entender que, se você for pregar temático, você vai ter que fazer exegese de todos os versículos que você vai citar. Você entendeu? Ou o Espírito Santo ser muito com você, de você não errar o versículo, o contexto do versículo que você está citando. E aí, das duas, uma, ou você é muito crente para montar o sermão, ou você vai ter um baita trabalho de fazer exegese de todos os versículos que você citar. Então, eu digo que o expositivo é mais fácil, sim ou não? Eu tenho um amigo, inclusive mora aqui perto, que prega no Brasil todo, o pastor Davi Matias, que ele só prega sermão temático. Mas o homem é crente. Eu já ouvi mais de 20 mensagens dele, nunca vi ele errar o contexto de um versículo que ele citou. É impressionante, gente. É impressionante. Impressionante. Coisa de maluco. Né? Lógico, ele estuda, ele também não é, ele é um itinerante, então ele tem tempo para estudar, mas é impressionante como Deus assim brada na vida dele nesse sentido. É o melhor pregador que eu já ouvi pregar sermão temático, tá? Mas o restante, uma boa parte aí, os caras, meu Deus do céu, dá até náuseas, é terrível o negócio. Então, para garantir, é melhor uma pregação expositiva, tá? Nesse sermão aqui, não que eu seja contra, volto a falar, mas vai ser o trabalho maior. Você vai citar 10 versículos, então faça a exegese dos 10. E cita ele dentro do contexto. Então, se você tiver todo esse tempo, maravilha. Então, Que bom. Então, assim, a exegese de pegar todos os versículos e extrair dali de cada versículo é a parte da história, da literatura, das outras coisas, né? Então, no caso, né? E aí você vai entender se esse versículo que você vai citar tem a ver com o tema que você realmente quer trazer. Porque se você não extrai o sentido original, como é que você vai saber se o tema realmente está ligando ou não? Entendeu? Claro que, todavia, entretanto, tem muito texto que, mesmo sem a gente fazer exegese, o sentido do texto está muito claro numa leitura básica do texto, tá? Mas por segurança... Por que eu falo por segurança? Lembra que na aula passada eu li um texto conhecido ou não? Quem assistiu a aula passada? João, capítulo 5, versículo 39. Um texto extremamente conhecido. Ó, analisai as escrituras, porque vocês julgam que nela contém a vida eterna e elas que de mim testificam. Um texto tão conhecido como esse, a gente tinha a crença de um sentido errado do texto. Então, é aquilo, né? Tem texto que parece ser fácil, mas não é que ele é fácil, é que a gente analisou de forma errada. Então é por isso que é sempre bom fazer uma exegese de todos os textos que você for citar. Ou se você conhece muito bem esses textos, tá? Mas vamos lá, uma introdução. Como é que a gente faria uma introdução dentro de tudo isso que a gente extraiu de conhecimento nessa passagem? Como que eu introduziria? Qual tema eu daria para esse sermão? Qual um tema sugestivo? Bom, o sermão está falando de que a missão de Deus, ela é totalmente confiável à soberania de Deus. Não tem como dar errado. Que tema que se daria para essa mensagem? As luvas que te amadurecem. São temas, tá? São temas. As aflições nos fazem crescer. Ou você pode pregar, quer ver uma coisa legal? As marcas para o progresso. Marcado para o progresso. Entendeu? Marcado para o progresso. Ou ferido para gerar fruto. Alguma coisa assim. Você pode chegar, entendeu? Porque é uma coisa que vai chamar a atenção. Como assim? Marcado para gerar fruto? Você foi marcado por Cristo para gerar fruto. E aí você vai aplicar que as aflições que os irmãos estão passando podem ser um benefício para o crescimento do evangelho. Já no seu tema, você já extraiu alguma coisa que você vai defender essa tese no decorrer da sua introdução, do corpo e da sua conclusão, certo? Então, vamos colocar aqui como tema. Vocês concordam com esse tema? Então, vamos lá. Ó. Marcado. Uma vez, professor, mas o pessoal acho que não gostou muito, não. Eu falei de Getsemane, né? Prensa do azeite e tal. Falei dessas coisas.
O pessoal não gostou muito do tema. Ser pensado. Marcados para gerar frutos. Como que você pode trazer uma introdução? Como que você pode trazer uma introdução? Vocês lembram que eu falei da trajetória de Paulo? Lembra que eu falei da trajetória de Paulo? Se você pegar só a trajetória de Paulo em Atos, só a trajetória de Paulo em Atos, e você pegar e dar pausas no meio da trajetória, lógico que você vai ter que ler toda a trajetória de Paulo, não tem jeito, é quase o livro de Atos todo. Mas, filho, sermão é trabalho, não tem o que fazer. Então, você vai lá e você começa a narrar Paulo em Damasco. E aí você dá uma pausa em alguns pontos chaves, tipo, Paulo está em Damasco. E aí a gente vê alguém que era para levar a carta de morte, transmite a mensagem de vida. Olha, pum! Daí você fala, mas ele foi perseguido. Mas o que era para atrapalhar, contribuiu. Porque da perseguição ele foi para Jerusalém e encontrou Barnabé, o primeiro homem que acreditou na conversão real de Paulo. Você já vai prender o povo, porque você está trazendo a narrativa com aplicações pontuais. E você vem trabalhando o livro de Atos. Como introdução. Você não precisa citar todas as passagens, porque senão você vai fazer uma introdução de mais de 10 minutos. E não é sábio fazer introdução muito longa, tá? Então, quais são as passagens da trajetória de Paulo que mais chamariam a atenção do meu ouvinte para ele entender que as aflições de Paulo antes contribuíram para o progresso do evangelho? Que Paulo foi marcado para gerar... Entendeu? Você vai defender. O título do sermão, você tem que defender ele. O seu tema, você tem que defender ele. E você começa a defender ele já na introdução, dando luz para tudo que você vai trazer. Então, quer ver? Cenas interessantes que você pode trazer do apóstolo Paulo. Ó. Uma cena interessante. Ó. Essa cena de Paulo saindo de Damasco, que era para trazer a carta de morte, mas trouxe a mensagem de vida. E depois ele fugiu, mas a perseguição gerou um benefício. Qual o benefício? Conheceu Barnabé. E aí você já pode pular lá para Atos, capítulo de número 11, onde depois de muitos anos, Barnabé vai chamar Paulo para ser o seu companheiro missionário em Antioquia da Síria. Tá? Você já, qual foi o benefício? Barnabé, que ele conheceu, virou o companheiro dele de missão para o progresso do evangelho em toda a região da Galácia do Sul. Então olha como não foi ruim fugir em um cesto à noite dos muros de Damasco. Né? Gerou uma amizade e essa amizade gerou toda a evangelização da Galácia do Sul, que inclusive está na nossa carta aí aos Gálatas, né? Que foi essa região que Paulo escreveu. Então você já... E lembra, pontual, aplica. Pontual, aplica. Explica... Não vira um explicador. Não é aula, é pregação. Pregação, você tem uma grande diferença. Ensinamento, didasquia no grego, que é o quê? Ensinar, ir nas minúcias, falar de detalhes e trazer aquilo no contexto do ouvinte. Pregação, queruso, arauto. Essa expressão queruso era o arauto que chegava na cidade gritando. Ele não ia explicar como que o Império ganhou a guerra. Ele ia explicar que o Império ganhou a guerra, entendeu? E ele tem emoção, ele tem essas. Porque um arauto que explica que o Império ganhou a guerra, ele não vai falar, ele ganhou a guerra assim, olha, foi 10 soldados pela direita, 10 soldados pela esquerda. Aí um empunhou primeiro a espada, aí o bandeirão levantou, aí a cavalaria tocou a trombeta. Ele não vai explicar isso. Ele vai chegar na cidade e falar, ó, a gente venceu a guerra, aconteceu isso, foi tantas baixas nos soldados inimigos, ele vai resumir o que aconteceu na guerra. Então a pregação não é tão explicada como um ensino. É por isso que ela é mais incisiva, porque você é um queruso, você é um arauto que está anunciando que o rei venceu a guerra. Entendeu? É por isso que tem a diferença entre pregação e ensino. Ok? E você vai ter que defender essa tese. Então você vai lá, você começou lá explicando sobre Damasco. De Damasco, você viu que o benefício foi que Paulo conheceu Barnabé. Isso já dá um gancho para você falar da relação entre Paulo e Barnabé, certo? E como essa relação entre Paulo e Barnabé gerou toda a obra de evangelização na Galácia do Sul.
Só que daí você já está na relação entre Paulo e Barnabé, você já vai falar de como essa relação foi estremecida. Entendeu? Você já pode trazer, tipo, mais ou menos assim. Irmãos, mas quando estava no ápice do ministério de Paulo e Barnabé, quando estava no ápice do relacionamento missionário entre Paulo e Barnabé, a relação de Paulo e Barnabé foi estremecida e interrompida porque Barnabé quis trazer de volta o seu sobrinho Marcos e Paulo resistiu a isso. Quando a gente olha esse cenário, onde dois cabeças da igreja literalmente bate cabeças e entram em desacordo, logo nós vamos pensar que a obra vai naufragar. Mas o Deus que é soberano na missão, ao invés de deixar a obra naufragar, dá para Paulo mais 3 obreiros. Aí você, Silas, Timóteo, e acabou, filho. Aí você vem com força. Entendeu? Aí você vem com força. Porque você está defendendo uma tese, olha. Paulo não ficou machucado quando Barnabé resistiu e abandonou ele? Lógico que ficou. Foi o primeiro homem que acreditou na sua conversão. E agora está lhe abandonando. Mas o machucado, a marca que Barnabé deixou em Paulo, gerou frutos, porque agora ele tem Silas, Timóteo e Lucas. Olha que maravilha. Entendeu? E aí você vem defendendo. E aí você pega as partes que para você for mais fácil, e aí entra a parte também da inspiração do Espírito de Deus, tá? Que vai te inspirar naquela passagem que mais ele chamou a atenção, e você monta ali algumas aplicações. Contanto que essa introdução não dê mais que 10 minutos. Por mais que tenha aplicações. Mas não faça uma introdução tão longa, porque ela é a introdução, não é a mensagem, tá? E geralmente a gente tem em torno de 40 minutos aí para pregar. Eu prego 1 hora, geralmente, mas teve um congresso lá, meu Deus do céu, pastor. Eu preguei, foi 1h20 quase, né? Num congresso lá da... Não, foi do aniversário da igreja. Quase 1 hora. Mas ele me deu um texto complexo, eu falei, vou fazer o quê? Hã? Mas, ó, vocês entenderam? Uma boa introdução, você já pega o que Paulo fala. Paulo não está falando de coisas do passado, então já traz essa narrativa. E introdução narrativa, meus irmãos, é a introdução mais bela que tem. Por quê? Porque na introdução narrativa, além de você dar luz para o que você vai trabalhar depois, você consegue trazer bastante aplicação já na introdução, defendendo a sua tese. Qual é a sua tese? Marcados para gerar frutos, certo? Ficou claro aqui uma forma de introduzir? Usando só o livro de Atos nessa questão, olha, aqui era para dar errado. E aí você usa a sua forma de linguagem, tá? Tipo, você pode usar uma expressão só para todas as passagens. Vamos supor, tipo, não era para naufragar, era para gerar frutos. Não era para acabar. Você pode adotar uma forma de expressão única para todas as aplicações que você vai fazer. E você vai mostrar para aquele ouvinte que você está defendendo aquela tese. O que eu estou falando aqui é realidade, é certeza. Quando acontecer isso, não é Deus te impedindo de fazer obra. É Deus te dando uma marca, mas essa marca pode ter certeza que vai gerar frutos na sua caminhada cristã no Evangelho. Então você está defendendo uma tese, certo? Como o corpo... O paralelismo que a gente deu aqui não tem jeito. Já deu os 3 pontos do sermão. Muito tranquilo, muito fácil. Que é a soberania de Deus em meio às perseguições da missão. Certo? Vocês teriam alguma sugestão de introdução além dessa? Não estou falando que é porque eu estou dando essa sugestão que seria a melhor sugestão, tá? Qual outra sugestão de introdução vocês achariam que dava para trazer aí, além disso? Eu procurava fazer já o contexto bíblico, né? Já vim fazendo o início da carta. Contexto, E só que os comentaristas, professores, né? Que é bom você trazer algo meio que do cotidiano. Sim. Por exemplo, você traz algo que todos aqui, a gente tem passado por lutas tal, e uma coisa, dá um exemplo de alguma luta que passou, às vezes uma experiência minha, ou de alguém que eu conheço, e traga o que acontece? Ó, eu vou te dar alguns exemplos de homilética, né? A homilética, ela não é engessada. Ela pode se
como que eu posso dizer? Se multifacetar, tá? A questão da contemporaneidade, por que geralmente os professores de homilética, eles falam que você na introdução tem que trazer algo já contemporâneo? Porque geralmente o pregador, principalmente quando ele vai fazer exegese, ele tem tanto contexto histórico-cultural que ele esquece no meio do sermão de falar o que isso tem a ver com a vida do povo. Então, geralmente, os livros de homilética vão falar realmente para você, na introdução, trazer algo do cotidiano do ouvinte, tá? Mas isso não é uma regra engessada. Por quê? Porque quando você fez uma boa homilética de todo o sermão, você vai ter N pontos para trabalhar o que aquilo que você está falando tem a ver com aquilo que o seu ouvinte está vivendo. Então, não necessariamente você precisa trabalhar isso na sua introdução. É bom trabalhar? Se o texto tiver muita brecha para isso, maravilha. Mas se você tiver uma introdução que você não vai em si aplicar agora isso no contexto real do seu ouvinte, dando exemplos ilustrativos, mas você vai defender uma ideia que, quando você for trabalhar o corpo do sermão, você vai ter várias brechas para aplicar isso em contexto real. Mas aqui ele já está convicto dessa ideia, entendeu? Quando você for aplicar no contexto real do ouvinte, ele já vai olhar e falar, é isso mesmo. O que você está falando é real, porque você já veio defendendo na sua introdução. Então não é uma coisa engessada, tá? Não é uma coisa engessada. Você não precisa sempre estar falando de temas contemporâneos na sua introdução. Porque às vezes, aquele texto que você está dizendo, o tema contemporâneo não é tão sugestivo para prender a atenção do seu ouvinte. Você entende? E aí você vai perder o seu ouvinte já na introdução. Vou te dar um outro exemplo que alguns de vocês estavam lá e viram, quando eu preguei sobre Enoque. Falar na tua igreja também, né? No Congresso dos Jovens. Eu trouxe um tema contemporâneo. O que eu fiz? Eu peguei a genealogia de Caim, vocês se lembram disso, não? E trouxe ali os descendentes de Caim, né? Que era Jubal, Jabal e Tubal-Caim, e trouxe o que esses homens fizeram, o que eles inventaram, tem a ver com o cotidiano. Hoje, se eles tivessem feito a mesma coisa que eles fizeram e inventaram naquela época, hoje eles seriam milionários. Aí eu dei exemplo, Elon Musk e tal. Eu trouxe para o cotidiano deles. O que seriam esses homens? Eram homens de sucesso financeiro, homens de sucesso no empreendedorismo. Só que a geração de Sete é uma geração que não inventou nada, que não teve sucesso financeiro, que na nossa sociedade atual seriam homens comuns, mas eram homens que tinham uma virtude que a geração de Caim não tinha. Andavam com Deus. Pronto! Eu trouxe algo contemporâneo na introdução, mas cabia ali, entendeu? Às vezes não cabe tanto na introdução. Eu vou ter que defender uma tese e encontrar argumentos dentro do corpo do meu sermão para poder trazer esses temas contemporâneos. Deu para entender? É multifacetado. Que nem o sermão que eu preguei aqui também sobre a questão de ser cheio do Espírito Santo. Na introdução, quando eu vim trabalhando João Batista, eu falei como que a igreja contemporânea, ela quer se mudar para chamar a atenção do ouvinte. Vocês se lembram disso? Mas cabiam, mas não é todas as vezes que cabe. Então, não é uma coisa assim engessada. Se couber numa boa introdução, maravilha. Lembra, a introdução, você precisa de duas coisas. Defender a sua tese, deixar clara. Segundo, prender a atenção do ouvinte, tá? As duas coisas são mais importantes. A contemporaneidade do que você vai falar, você pode trabalhar isso, só não pode esquecer, né? Mas tem que trabalhar isso no decorrer do texto. Mas a primeira coisa, tem que ser algo que vai defender a sua tese. Segundo, precisa chamar a atenção do seu ouvinte, tá? Nem a aula de homilética, hein? O corpo é esse aqui, então. Hã? O corpo é esse que a gente fez aqui, né? O corpo é esse paralelismo que está muito fácil, ele já está autoexplicativo, certo? O primeiro ponto, no versículo de número 13, certo? Como você já narrou os principais pontos do passado do apóstolo Paulo, que eram para dar errado, mas realmente contribuiu para o crescimento do evangelho, você pode usar aqui o quê? O que a gente aprendeu no contexto linguístico, a palavra procópio, que está aí, progresso, no versículo 12. Você pode já trazer algo sobre essa palavra. Olha,
Irmãos, a palavra progresso aqui significa um soldado romano que abria campo para o exército estrategicamente vencer a batalha. E aí você pode pegar e falar assim, ó, quem olha a narrativa do apóstolo Paulo, se for ver todas as tribulações que ele passou, vai achar que ele é um soldado ferido que perdeu a guerra. Mas, na verdade, ele era um homem que estava abrindo campo para a mensagem do evangelho chegar. E aí você traz o contexto do seu ouvinte. Qual é o contexto do seu ouvinte quando ele acha que ele está perdendo a guerra? Tentações. A pessoa está passando por uma tentação terrível. É a tribulação dele, ele não está sendo perseguido. Mas espiritualmente, o pecado nos persegue todos os dias. Sim ou não? Todos os dias a gente é perseguido. Quem não é aqui, não levanta a mão não, senão Deus te puxa. Mas todos os dias o pecado nos persegue. É a maior perseguição que nós temos na nossa contemporaneidade. Só que quando você vence o pecado, você tem mais vigor espiritual para abrir caminho para o evangelho progredir. Então você já trouxe no contexto deles, entendeu? Na primeira coisa, você já trouxe no contexto deles. E você pode trazer vários impercalços. Um exemplo. Quem é ministro da palavra, às vezes a pessoa ela tem que trabalhar de domingo a domingo. Para quem é ministro da palavra, isso é o terror. É essa a aflição dela. Ela não está sendo perseguida por ninguém. Mas o fato dela não ter tempo para se dedicar ao ministério está acabando com ela. Espiritualmente, psicologicamente. E aí você pega e diz assim, olha, aonde você está trabalhando pode ser um período momentâneo de tribulação, mas lá Deus também pode te usar para abrir caminhos para o progresso do evangelho. Você já deu uma outra visão. Até o momento em que você cumprir e abrir caminho lá e Deus te levar para um outro emprego e você vai cumprir o seu chamado aqui em outros contextos, entendeu? A sua aflição não é para você parar, a sua aflição é para Deus te usar para você ser marcado por ele, por uma experiência, para defender a sua tese. E você vem defendendo. Ai, caramba, quase que eu quebrei o negócio aqui. E você vem defendendo a sua tese, entendeu? Trazendo isso para a realidade. Quais são os problemas da realidade que nós vemos hoje na vida dos irmãos? E você vai trazendo essas batalhas, essas lutas dentro da realidade. Entenderam? Nesse corpo, se eu, por exemplo, falar sobre perseverança, ao você desmatar o campo, você tem perseverança, você trouxe alguma coisa de Hebreus? Pode ser. Exemplos, pode. Isso ainda seria uma pregação expositiva? Sim, com certeza. A pregação expositiva, o que importa é você expor o texto. Se você for usar outros textos para dar força e base para o que você está argumentando naquele versículo, continua sendo pregação expositiva. Não muda, tá? Não muda. O que você não pode é ficar em Hebreus e não voltar nunca mais. Aí já vira outra coisa, entendeu? Mas você usar um texto de Hebreus ou qualquer outro texto da Bíblia para afirmar aquilo que você está defendendo, isso ainda é pregação expositiva, tá? E lembra, como que você vai defender que esse irmão que está tendo que trabalhar de domingo a domingo, não tem tanto tempo assim para se dedicar mais à obra, está sofrendo, que é para quem ama a obra de Deus, é um sofrimento isso. Como que esse irmão realmente vai acreditar em tudo isso que você está falando? O seu primeiro ponto é, Deus é soberano em meio às aflições para fazer a obra progredir. Acabou. Você está defendendo uma tese, entendeu? Quem está ali, ele vai falar, calma, não, realmente. Se Deus fez tudo isso com Paulo, por que ele não pode me usar também para o progresso do evangelho? Certo? O segundo ponto, Deus converte os seus perseguidores. E aí você pode usar N contextos, né? Vou te dar um exemplo. Você vai ter jovens que estão em universidades e muitas vezes são perseguidos. Em qual sentido? Todo mundo vai pro barzinho. Eu não vou. E aí, o que as pessoas fazem? Tiram sarro. Pô, você tem 25 anos e ainda é virgem, tá de brincadeira. Mas aí Deus pode usar o seu testemunho como crente, 25 anos virgem, para abrir caminho para o progresso do evangelho. Você é um Procópio de Deus. Olha. Tá, e aí você... Entendeu? Então você traz para a realidade do seu ouvinte como Deus pode converter aqueles que debocham de você, que perseguem você. Pessoas da sua família, entendeu? Que quando tá lá na festa de São João, chama você para a fogueira santa e tu não pula, entendeu? Não toma quentão, e elas te perseguem.
Então, como que Deus pode fazer com que essas pessoas sejam impactadas pelo seu testemunho? Porque lembra, ele é soberano na missão, no primeiro ponto, certo? Terceiro ponto, como Deus encoraja aqueles que estão sendo perseguidos ou que estão sendo atribulados a crerem na soberania do Deus da missão. Para isso, você pode usar uma coisa muito fácil. Os irmãos de Roma só foram estimulados e pregaram com desassombro o evangelho porque eles viram o que Deus estava fazendo com o apóstolo Paulo dentro da prisão domiciliar e eles não ignoraram os fatos. Isso é uma grande coisa. Tem muita gente que vê Deus operar poderosamente e ela ignora o fato de que Deus trabalha. E ela acha que isso não vai acontecer na vida dela. Então você pega e faz assim, ó. Filho, se você está vendo o agir de Deus, o trabalhar de Deus na igreja, na vida de um irmão, de outro, ele também vai agir na sua. Não ignora os fatos da manifestação de Deus. Pô, acabou, filho. Aí você sai na marcha aqui, ó. Tô brincando, mas você entende? Ó a argumentação. Quem pregou com desassombro olhou os soldados romanos convertidos e não ignorou o fato. Mas eles viram o agir de Deus na vida daqueles soldados. Eles falaram, calma aí, se Deus está agindo nos soldados, por que a gente vai ter medo de pregar? Então, não ignore os fatos de Deus, as manifestações de Deus na vida da igreja, na vida dos seus irmãos e na sua vida. Mas tenha isso como Deus te encorajando para o progresso do evangelho. Você está defendendo. Os soldados viam o próprio Paulo, né? A conduta dele preso. Exatamente. Exatamente. Você entende? Então, você trabalhou os 3 pontos no sermão. Aqui é um sermão clássico, tá? O seu sermão não precisa ter 3 pontos, tá? Tem sermão meu que tem 5, 6, 7, dependendo do tempo que me derem, né? Mas é um sermão clássico de 3 pontos. Se você tiver 40 minutos para pregar, é o sermão mais seguro aí para você trazer uma boa mensagem. E na conclusão, porque aqui é um ponto importante. Quase ninguém pensa na conclusão. E aí a conclusão vira, levanta sua mão que eu vou profetizar. E não conclui o raciocínio. Já viu aquele irmão que ele começa, vai bem, mas no final você fala, e aí? E agora? Não conclui. Como que você pode concluir uma mensagem dessa? Como? Ó, pensa. Uma casa para gerar frutos. A gente fala muito de encorajamento. Ó, você falou da soberania de Deus em missão, como Deus pode converter aqueles que te perseguem. Você falou sobre você ser encorajado, não ignorar os fatos, mas ver nos fatos o encorajamento de Deus, um agir de Deus para você continuar se engajando na missão. Nesse texto aqui, o tema principal, a intenção do texto é encorajar os irmãos. Exatamente. Como que você pode concluir? Vou te dar o método de Jesus. Olha como que Jesus concluiu os seus ensinos. Ele sempre trazia conhecimento e depois ele dava uma tarefa prática para o ouvinte. Se for pegar a parábola do bom samaritano, ele vai explicar a parábola e aí ele vai perguntar para o escriba quem é o próximo dele. Aí o escriba vai falar, aquele que fez a benfeitoria. Ele era tão arrogante que ele não falou que foi o samaritano. Tanta raiva que ele tinha do samaritano, o escriba. Aí Jesus vai falar assim, ó, vai, faça igual. Jesus concluiu a sua mensagem dando uma ordem prática para o seu ouvinte, que no caso ali era um doutor da lei. Essa é a melhor forma de você concluir um sermão. Porque você já defendeu a tese, você já trabalhou o seu sermão dentro do contexto do ouvinte, agora você precisa falar para ele, filho, não é só ouvir e dar glória. Vai e faça. Então, a sua conclusão tem que ser um ânimo para que o seu ouvinte saia dali praticando tudo aquilo que você expôs e defendeu. Você se lembra do último sermão que eu preguei aqui? Que eu usei a frase da pastora? Lembra que a pastora falou assim, olha, eu preciso de irmãos para fazer trabalho... Oração e libertação, foi isso? De oração e libertação, eu concluí o sermão falando assim, se você ouvir isso daqui, a pastora não vai precisar mais pedir.
Você, através dessa mensagem, você já vai levantar a mão e falar, pastor, eu quero ir. Pronto, concluí ali. Eu usei o que a pastora falou no meio do culto para concluir a minha mensagem e falar para todo mundo, vai lá e pratica. Acabou. Entendeu? Sua conclusão não precisa ser aquela conclusão mirabolosa, mas é uma conclusão prática. Encaminha o ouvinte que ouviu tudo que você falou para ele agora praticar tudo aquilo que você falou. Nós erramos muito na conclusão e nós formamos admiradores e não discípulos. Entendeu? A maioria dos pregadores, principalmente os pregadores que têm uma boa retórica e bons argumentos, ele forma admiradores, não forma discípulos de Jesus. O que é o admirador? É o cara que vai ouvir o seu sermão e falar, que mensagem, nunca vi isso no texto, ai, que lindo, meu Deus, estou emocionada. Eu não quero saber se você se emocionou, filho. Se você não se emocionou, se você chorou, não chorou, para mim não importa. O que importa é o que você vai fazer quando você sair daqui. Isso é o que importa para mim. Não quero, nem precisa bater nas minhas costas, me dar elogio. Eu quero saber o que você vai fazer com isso. Então, não pregue para formar admiradores. Pregue para formar discípulos. Senão, você vai ter centenas de pessoas no seu pé, te seguindo, te admirando, que não pratica nada daquilo que você prega. E aí não adiantou nada. Então, sempre na conclusão, leve as pessoas para uma prática daquilo que você defendeu na sua mensagem, no seu sermão. Certo? A conclusão não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas erram porque elas querem colocar confete na conclusão. Conclusão é convidar o ouvinte para a prática daquilo que você falou. Certo? É isso. Não precisa se matar. Tá? Não é algo assim tão maluco. Ok? Acho que já deu nosso horário, né? Não vai dar para falar sobre método diatríbico. Deixa para outra oportunidade. Pastor, e a respeito do apelo, faz um estudo também para poder... Então, assim, vou te dar um exemplo. Eu fui pregar numa inauguração de uma igreja faz, eu acho que uns 3 meses, né? E eu tava com uma mensagem que dava para trazer alguma... Não era aplicações evangelísticas que eu iria fazer, mas a mensagem dava brechas para mim fazer aplicações evangelísticas. E eu vendo o culto, eu percebi que tinha muitas pessoas que não pareciam ser cristãs. E aí eu chamei o dirigente e falei, deixa eu te falar, tem muitas pessoas aqui que não são cristãs. Ele falou, Tarcísio, tem muitas que são parentes, né, dos irmãos que congregam aqui, é a inauguração da igreja, então eles convidaram, eles não são cristãos. Então eu já me preparei para fazer algumas aplicações evangelísticas e no final fazer o apelo. O resultado foi que 7 pessoas aceitaram Jesus, né, tudo jovem. Então você precisa ter essa percepção do público que você está pregando. Né? E orar a Deus. Quando eu vi que tinha muita gente novo convertida, já comecei ali a orar. Falei, Deus, abre o coração do povo aí, para gerar fruto a mensagem. Né? E me dê graça também, porque eu não tava no meu sermão fazer aplicações evangelísticas, mas aí é onde você precisa ser crente, né? Olha, eu tenho uma vida de consagração, eu oro, eu estou preparado, e eu tenho Deus na vida. Então, Deus vai me dar graça e sabedoria para que, mesmo que não está no meu esboço, eu não ficar preso no esboço, porque Deus precisa também se comunicar com aquelas pessoas que estão ali que não conhecem o Evangelho. Você entende? E aí você precisa ter convicção. Deus é na minha vida, e Deus vai bradar e acabou, mano. Não tem essa. As cartas de Paulo também não são evangelísticas. Não, são doutrinárias. Doutrinárias, Entendeu? Então, assim, irmãos, se eu for deixar um ensinamento final aqui para vocês, o método da exegese, ele é importante, tá? Mas sempre subordina o método ao soberano Senhor da mensagem. Sempre, sempre, sempre. Nunca, é a regra básica de todo pregador. Se Deus não falou contigo, não fale ao povo. É por isso que o bom pregador tem vida devocional. Não tem o que fazer, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Tem que ter vida devocional. Senão, Deus não vai falar contigo. E aí você vai pregar com ferramentas, mas e aí? Não é só uma boa mensagem, tem que ter o Deus da mensagem, não tem como, tá? Então, como pregador, vocês vão ter esses métodos, e se vocês praticarem, vocês vão ficar cada vez melhores no método,
mas saiba que a primícia é o Deus que mostra a mensagem. E aí, é uma coisa que eu não falaria, mas eu vou falar para vocês. Já teve mensagens, não foi uma nem duas, mas várias mensagens que eu fiz a exegese mesmo só para garantir, porque Deus me deu o sermão completo, introdução, tema, os pontos. Eu só anotei. Parece, né? Não é Chico Xavier, não, tá? Mas parece uma coisa assim, né? Mas Deus deu a mensagem completa nas minúcias. Sem eu ler o texto, tá? Eu nem tinha ido pro texto para ler ainda. E aí eu fiz a exegese, trouxe algumas coisas também a mais e preguei aquela mensagem, entendeu? Mas a primícia é sempre o Deus que te inspira na mensagem. Não fica preso só no método, não abandone o método, mas o método não é ele que vai em si te dar a direção do sermão. É o Deus da mensagem. O método vai te auxiliar a entender aquilo que Deus quer falar através daquele texto e daquilo que ele já te inspirou para você ser fiel à fala de Deus do texto, tá? E toma muito cuidado com inteligência artificial. Por mais que eu fiz um aplicativo que é uma inteligência artificial, por quê? Isso pode fazer você um preguiçoso e ter tudo à mão beijada. E aí você vai ser uma pessoa, infelizmente, que você vai trazer boas mensagens, mas que não tem efeito nenhum na vida da igreja. Tá? Não tem efeito nenhum. Pode ser um sermão muito bem elaborado. Olha, calma aí, deixa eu coisar aqui para me falar. Não. Vai que o pessoal, né, que eu conheço assiste no YouTube aí.